graça de Deus na vida do seu povo. Então ele chama Abraão, ele escolhe Abraão e promete bênçãos de salvação a Abraão. As promessas não são especificamente materiais, mas são promessas espirituais. E aí nós chegamos na aliança do Sinai, que é a aliança com o povo de Israel no Monte Sinai, onde a lei é dada ao povo. Ponto 2. Veja aí a aliança do Sinai. Nós vamos terminar hoje, viu, gente? E domingo que vem a gente vai começar a estudar sobre os 5 pontos do calvinismo. A gente vai estudar com vocês sobre a total depravação do homem. Vamos estudar sobre a graça irresistível, sobre as 5 verdades básicas do calvinismo, para que vocês entendam esse assunto. E depois, provavelmente, a gente vai estudar Gênesis, tá? Vamos entrar em Gênesis. Vamos estudar os 5 primeiros livros da lei. Então vamos lá. A aliança do Sinai. Tem aí, ponto 2. A aliança do Sinai era essencialmente a mesma estabelecida com Abraão, embora a forma dessa aliança diferisse um pouco. Há na Escritura claras indicações de que a aliança com Abraão não foi suplantada, ou seja, ela não perdeu o seu lugar com a nova aliança que acontece no Sinai, mas continuou em vigor. Mesmo em Horebe, o Senhor lembrou ao povo a aliança que foi feita com Abraão. Vamos abrir em Deuteronômio capítulo 1, verso 8. Fique aí com o Antigo Testamento aí nos 5 primeiros livros da lei aberto. Vamos começar com Deuteronômio capítulo 1, versículo 8. Alguém pode ler Deuteronômio capítulo 1, Deuteronômio 1, 8. 1, 8. Amém. Leu 1, 18, né? Amém. Leu 1, 18, não foi? Amém. 1, 8. Veja aí, 1, 8, como nossa irmã leu. Isso. Eis aqui a terra que eu pus diante de vós, entrai e possuí a terra que o Senhor com juramento deu a quem? A vossos pais. A Abraão, Isaque e Jacó. A eles e a sua descendência depois deles. Então, o que estava se cumprindo com o povo de Israel, depois que eles atravessam o deserto do Sinai, saem do Egito, eram cativos no Egito, são liderados por Moisés, são libertados do Egito, percorrem um deserto durante 40 anos. Quando eles estão para entrar na terra, aí é que Moisés começa a dar essas instruções, porque algumas coisas precisam mudar, porque eles vão deixar de ser peregrinos, de caminhar pela terra, e vão agora fixar na terra de Canaã, naquela terra que tinha sido prometida a Abraão. Entendam também que a terra de Canaã, ela serve como símbolo para a Canaã celestial. Vocês lembram disso? A mesma ideia do povo de Deus. Veja, um povo que é liberto de uma escravidão, que peregrina durante um período e que toma posse de uma terra. Representa o povo de Deus que é liberto de seus pecados, que estão neste mundo como peregrinos e que possuirão o novo céu e a nova terra. A terra de Canaã, ela representa o novo céu e a nova terra de Apocalipse, onde vai se realizar a promessa da aliança. Qual é a promessa principal da aliança? Eu serei o vosso Deus e vocês serão o quê? O meu povo. Veja, o propósito da salvação é esse. É a glória de Deus? Mas qual é a realização na prática da aliança que Deus faz com o seu povo? É de Ele ser o nosso Deus e nós sermos o seu povo. É isso que se realiza no sentido prático. E quando é que isso vai se tornar algo vivido plenamente? No novo céu e na nova terra. Querem ver? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21. Desculpa estar repetindo algumas coisas aqui, mas a repetição ela traz a fixação. Você começa a fazer uma relação melhor com as doutrinas bíblicas. Quando a doutrina bíblica ela fica só na teoria, fica só no teórico, na decoreba, a gente não aprende nada. Agora, quando a gente relaciona com a vida, com algo prático, fica mais fácil. Veja, capítulo 21 de Apocalipse, já é o final, né? Já houve juízo, no capítulo 20, verso 11 ao 15, já houve o juízo final.
Aí no capítulo 21, você já tem agora a restauração de todas as coisas, que é a restauração do paraíso perdido. O paraíso que o homem perde por causa do pecado, lá o Éden, ele é restaurado por meio de Cristo. E aqui nós temos isso, olha, no capítulo 21 de Apocalipse, verso 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do céu, dizendo: eis a morada, ou o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Veja que coisa maravilhosa. Deus habitará com os homens. É diferente. Deus habitará conosco. Deus estará no nosso meio plenamente. É como se o céu descesse até nós. Essa é a realidade. Eles serão o quê? Povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Está aqui, irmãos. Em essência, essa é a realização de vida para a qual Deus nos chamou na sua aliança. Quando Ele entra em aliança conosco, o propósito dele é esse, dele ser o nosso Deus e de nós sermos o seu povo. Foi assim com Abraão, foi assim com todos os outros que vieram depois, e é assim também no Sinai. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que está dando a terra de Canaã literal que ele tinha prometido, lá na Palestina, mas aquela terra mesmo, ela não é o fim último da promessa de Deus. A terra de Canaã é apenas um indício de que haverá um novo céu e uma nova terra para o povo do Senhor. Porque a terra de Canaã está aqui, um exemplo. A terra de Canaã, ou está lá, né, na Palestina, e o povo iria gozar daquela terra durante apenas um pouco de tempo. Mas quem tem Cristo tem o quê? A vida eterna. E onde nós vamos gozar essa vida eterna? No novo céu e na nova terra. Mas peraí, pastor, e se eu morrer, eu vou para onde? Você vai para o céu, onde Deus está. Ainda não vai ser o novo céu e a nova terra, porque o novo céu e a nova terra só vão existir depois do juízo final. Então ainda não tem novo céu e nova terra, não? Não, não tem. Nós ainda estamos na terra com o seu pecado, com todas as mazelas que o pecado trouxe. Os ímpios ainda não foram punidos, eu ainda sou pecador e você é também, embora tenhamos o Espírito Santo de Deus em nós. Mas aí eu morri aqui, e se eu morrer eu vou para onde? Bem, o meu espírito vai estar com quem? Com Deus, gozando já das bênçãos da salvação, mas em espírito. E o meu corpo volta ao pó. Mas a salvação não envolve somente o quê? O espírito, a alma. A salvação envolve também o seu corpo. Então, quando Jesus Cristo voltar, a Bíblia diz que os túmulos se abrirão e nós seremos o quê? Ressuscitados ao ouvirmos a voz dele. Uma palavra de ordem. Haverá ressurreição. Então, o meu espírito que já está gozando no céu se unirá a esse novo corpo ressuscitado. E eu irei morar onde agora com esse corpo ressuscitado? Não mais num céu etéreo, num céu em que eu não vejo, mas haverá um novo céu e uma nova terra. Essa terra será restaurada. É o novo Éden, onde eu estarei para sempre com o Senhor. A comunhão que Adão tinha no Éden e que perdeu por causa do pecado, será restaurada. Essa é a ideia. Não tem nada a ver com as testemunhas de Jeová, que diz que 144 mil vai subir para o céu etéreo e que o restante fica aqui, né? Dos salvos. Não. Esse novo céu e a nova terra é aqui. É aqui mesmo. Interessante, né? E tem muita gente que pensa que vai para um céu etéreo e não volta mais, né? Tem gente que pensa que vai ter até asa, né? Mas não se preocupe com isso não, né? Estou só brincando com vocês. Novo céu e nova terra. Então a Canaã celestial, ela representa essa nova vida, esse novo céu e essa nova terra que nós temos. Mas veja, ela foi prometida a Abraão e Deus chama a atenção ao povo da aliança que permanece com Abraão. Continue comigo aí no ponto 2. Veja que quando Deus... Vocês lembram que quando Deus deu a lei ao povo, Ele chamou Moisés para subir um monte?
E Moisés passou 40 dias e 40 noites com o Senhor ali. Quando Moisés desceu, o povo tinha se corrompido, não é verdade? O povo tinha achado que Moisés tinha morrido e fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar aquele bezerro, dizendo que ele era o Deus que tinha tirado eles do Egito. E aí Deus disse a Moisés que iria destruir aquele povo. Veja qual foi a resposta de Moisés intercedendo pelo povo. Abra em Êxodo. Êxodo aí ficou com E minúsculo, tá, gente? É E maiúsculo. E aí tem um EX aí, mas é o E maiúsculo e ainda tem um circunflexo em cima do E. Porque o computador, ele faz umas correções e a gente lê de novo. Eu ainda leio de novo, mas alguma coisa passa despercebida. Êxodo 32, 13. Êxodo 32, 13. Então, quando Deus disse que iria acabar com o povo de Israel por causa do pecado deles, da idolatria, da imoralidade que eles estavam praticando ali ao pé do Monte Sinai, Moisés, você pode observar que a partir do versículo 11 desse texto que nós estamos lendo, tem aí Moisés intercedendo pelo povo. O Moisés está na presença de Deus aqui, clamando pelo povo. E os argumentos que Moisés usa são interessantes, né? Moisés ele vai argumentar usando a questão da aliança. Senhor, como é que tu vai destruir um povo a qual esse povo é descendência de Abraão? E o Senhor não tinha prometido a Abraão uma descendência numerosa? Então lembre-se da aliança que o Senhor fez de Abraão. Não é que Deus estava esquecido não, viu, irmãos? Deus estava preparando aqui Moisés, tratando com Moisés. E ao mesmo tempo expressando a sua ira. Mas, como o texto que o irmão Eduardo leu, lembra-te de Abraão, ele diz, de Isaque e de Jacó, que ele chama aqui de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste, multiplicarei, olha as promessas aqui, olha, multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei à vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Como é que a gente vai possuir por herança eternamente algo que vai ser deixado aqui? Com certeza se aponta aqui para o novo céu e a nova terra. Mas independentemente de qualquer coisa, o que eu quero que vocês entendam é que a aliança que Deus faz com o povo de Israel no Monte Sinai, apesar de ela ter aspectos diferentes, uma forma diferente em algumas coisas, ela é a mesma aliança reafirmada. É a aliança que ele já tinha feito com Abraão, com Isaque e com Jacó. Permanece. Então essa aliança vai permanecer até chegar quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo é quem cumpre. Jesus Cristo, ele é o cumprimento das promessas dadas desde o começo a Adão e Eva. Lembram o proto-evangelho? Aquele que viria, que esmagaria a cabeça da serpente. Quem é ele? Não foi Caim. Eva pensou que era Caim, mas não foi Caim, nem foi Abel, nem foi Sete, embora se passe por Sete a descendência, mas é Jesus Cristo. Ele é quem vai esmagar, ele é quem vai destruir as obras do diabo. É com ele que nós temos a vitória. Então, alguém disse que as profecias a gente só entende mais elas claramente quando elas se cumprem. Porque nem sempre o cumprimento das profecias é como nós imaginamos. Veja que Eva, ela achava que era em Caim que iria haver o esmagamento da cabeça da serpente. Mas pelo contrário, Caim matou o próprio irmão. Então também não foi em Abel. Aí vem Sete, um terceiro homem na família. E esse terceiro homem é por ele que vai vir a descendência pela qual virá Noé. De Noé tem um filho, Sem, de onde vem as descendências, os semitas, de onde vem Abraão, não é por Cam nem por Jafé, mas é por Sem. E aí de Abraão, Abraão vai ter Isaque, Isaque vai ter 2 filhos, mas apenas por Isaque vai ter 2 filhos, Jacó e Esaú, né? Mas é por Jacó 2 filhos gêmeos, Jacó que virá a descendência. Jacó tem 12, dos 12, um é chamado de Judá. De Judá vem a descendência. Que coisa interessante, né? De Judá vai vir Davi. De Davi vai vir a descendência onde nascerá Jesus Cristo. Você vê na genealogia lá de Jesus Cristo
Então há um propósito maravilhoso e Deus vai realizando esse propósito, reafirmando suas alianças para vir um Salvador. Aqui, irmãos, veja o segundo parágrafo, por favor. Então não há duas alianças diferentes, mas a aliança do Sinai, ela reafirma a aliança que tinha sido feita com Abraão, a aliança da graça. Segundo parágrafo aí do ponto 2, na primeira página da nossa lição, diz aí, olha, se a aliança do Sinai fosse, acharam? Lá no finalzinho, se a aliança do Sinai fosse de fato uma aliança de obras, na qual a obediência à lei fosse o meio de salvação, então ela seria certamente uma maldição para Israel, pois foi imposta a um povo que não tinha a menor possibilidade de obter a salvação pelas obras. Mas esta aliança é apresentada na Escritura, na Palavra de Deus, como uma bênção concedida a Israel por um pai amoroso. Mais uma vez aí é Êxodo 19:5, a gente não vai ler, mas continue a leitura comigo. Mas embora a aliança com Abraão e a aliança do Sinai fossem essencialmente a mesma, a aliança do Sinai tinha certos traços característicos. Ponto A. Qual o primeiro traço característico dessa aliança do Sinai? A aliança da lei do Sinai é por causa do Monte Sinai. No Sinai, a aliança tornou-se uma aliança verdadeiramente nacional. Estar na igreja era estar na nação, e vice-versa. E abandonar a igreja era abandonar a nação. Não havia excomunhão espiritual e proscrição significativa. A proscrição significava eliminação pela morte. Deixa eu explicar isso aqui. Qual é a diferença, por exemplo, de alguém que está ainda no período da aliança da lei, da aliança sinaítica, para com a aliança com Jesus Cristo? Por exemplo, algumas diferenças aí específicas. É que fazia parte do povo de Deus naquela época quem estava ligado a que nação? A nação de Israel. Então o povo de Deus não era visto como uma pluralidade de povos, de todas as raças, de todas as tribos, não. Tinha que estar ligado à nacionalidade israelita. Para você entrar ou fazer parte desse povo, mesmo que você não nascesse judeu, você poderia se tornar um judeu, através da circuncisão e da obediência à lei. Então você começava a fazer parte daquele povo, deveria estar no meio daquele povo, cultuar ao Deus daquele povo como Deus queria ser cultuado, conforme as exigências da lei. Então era uma nacionalidade, era um dos aspectos dessa aliança do Sinai. Quando você chega no Novo Testamento, na Nova Aliança, não há mais esse aspecto nacional. O aspecto passa a ser o quê? Universal. Ide por todo mundo. Pregai o Evangelho a toda criatura. Veja que Deus tinha prometido a Abraão que o seu descendente seria bênção para todas as nações. Mas isso não se cumpre em Israel. Embora Israel deveria já ser bênção para todas as nações, levar a verdade a todas as nações. Mas isso vai acontecer com Cristo. E o rito ou selo daquele que faz parte da aliança com Cristo não é um selo nacional, é um selo universal. Não é mais a circuncisão, é o quê? O batismo nas águas. Não é mais uma festa nacional, a Páscoa. Qual era a festa de Israel que comemorava a libertação do Egito? A Páscoa. Mas qual é a nossa festa? É a Páscoa? Não. A nossa festa é a ceia. Vocês estão entendendo, né? Então, pastor, eu não preciso celebrar a Páscoa, não? Não, precisa não. A Páscoa não tem nada a ver conosco. Entre aspas, né? Porque a gente lembra da Páscoa, faz uma ligação, porque na Páscoa, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi sacrificado, Jesus Cristo. Mas a Páscoa em si, literalmente, é uma festa judaica. Porque na Páscoa tinha que se comer o quê? Um cordeiro, lembram? Um cordeiro tinha que ser sacrificado, e uma família, se fosse pequena, deveria se juntar com outra, comer aquele cordeiro naquele dia,
O que sobrasse deveria ser queimado. Tá? O cordeiro ali, ele era o alimento para aquela família, comia juntamente com o cordeiro ervas amargas. Deveria se tirar o fermento de todo o pão, porque junto com a Páscoa começava a festa dos pães asmos, para relembrar a pressa com quem o povo saiu do Egito. E o povo relembrava ali a libertação que eles tiveram com a 10ª praga, a praga dos primogênitos, na qual eles foram libertados do Egito, da escravidão. Jesus Cristo, no dia da Páscoa, ele celebra a Páscoa como judeu, como alguém que é judeu, juntamente com seus discípulos, relembrando a vitória que Deus tinha dado ao seu povo. Só que a Páscoa do Antigo Testamento, assim como a terra de Canaã aponta para o novo céu e a nova terra, a festa da Páscoa aponta para a obra que Cristo há de fazer, ou havia de fazer em nosso favor. O cordeiro que era imolado na Páscoa, que o sangue era colocado nos umbrais da porta, na parte superior das portas, apontava para Cristo Jesus, que derramaria o seu sangue no favor de quem? Nosso. Vocês lembrem que o sangue que era colocado na porta não permitia que houvesse o quê? Morte naquela casa, porque já tinha havido morte. O sangue de Cristo sobre nós impede o quê? Que Deus nos puna com a morte, que é o salário do pecado. Então, ele é o Cordeiro de Deus. Então, a Páscoa, ela serve para o povo de Israel, mas ela aponta para a verdadeira Páscoa, para a nossa salvação. Por isso que Paulo vai dizer que Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Então, o que é que entra no lugar para o povo que se converte, que conhece a Cristo, que conhece o Evangelho? O que é que entra como festa? A ceia, irmãos. A celebração da ceia é o memorial que nós temos, não de uma libertação do Egito, como era a Páscoa, mas da libertação dos nossos pecados, e não de um cordeiro literal, mas de um cordeiro que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, nosso Salvador. São coisas simples, mas que nós precisamos estudar para aprender. Então, qual era uma especificidade da aliança do Sinai? É que a aliança do Sinai, ela aponta para uma aliança nacional. Ela é uma aliança nacional. Então Deus ainda está se revelando, o plano da salvação está se desenrolando e Jesus Cristo ainda vai vir. Essa aliança que é nacional no Antigo Testamento, ela se torna universal com Cristo. A nova aliança. A gente vai ver isso aqui mais na frente. Ponto B, aí na nossa lição. Está ficando claro para vocês isso aqui? Tranquilo, né? A aliança do Sinai tem um duplo propósito com relação à aliança da graça. Primeiro, aumentar a consciência de pecado, e segundo, ser um preceptor conducente a Cristo. O que é conducente? Vamos explicar aqui um pouquinho do português, né? Conducente é aquilo que conduz, que guia. Então a lei nos conduz a quem? Nos guia até quem? A Cristo. Mas ele diz uma coisa antes, ele diz que a lei serve para aumentar a nossa consciência do pecado. Vamos abrir? Romanos 3, 20. Abra sua Bíblia em Romanos 3, verso 20. Ninguém é justificado diante dele, Romanos 3, 20, pelas obras da lei, diz, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, o que é que Paulo está dizendo aqui? A lei não salva ninguém, mas a lei faz as pessoas perceberem o quanto são o quê? Pecadoras. A lei não salva. Como era a salvação no Antigo Testamento? Era pelas obras da lei? Era? Não, né? Por quê? Porque a salvação nunca foi pela lei. Vocês sabem disso. Porque ninguém é capaz de cumprir a lei. Vamos lá, igual a menina agora, né? E por que ninguém é capaz de cumprir a lei, irmã Tânia? Porque eu não cumpro a lei? Porque eu sou, e a senhora é o quê? Desde o nascimento. Pé. Isso, olha aí. Então veja, eu não sou salvo pela lei, porque não consigo cumpri-la. E por que não consigo cumpri-la? Porque somos pecadores. Então nosso coração nosso coração é inclinado para o pecado.
Mesmo você tentando cumprir a lei, você acaba não cumprindo. Mesmo que você não queira adulterar e não adultere na prática, pode vir um pensamento, pode vir um olhar, pode vir um desejo, aí o desmantelo é grande, né? Então, aí você acaba pecando. Mesmo que você não mata ninguém, eu nunca matei ninguém, mas já tive muita raiva. E a Bíblia diz, visto que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, aquele que odiar o seu irmão, já é réu de quê? De juízo. Quem aqui nunca teve raiva? Esse é o problema, é que o pecado não só é o fazer o mal, o praticar aquilo que é contrário a Deus. O pecado envolve também os sentimentos, os desejos do nosso coração. Os irmãos estão rindo, né? Já mataram muita gente na mente, não foi? Tem um bocado de assassino aqui, né? Eu também sou um deles, viu? Eu também sou um deles. Já, né? Pronto. Já quebrou a lei, minha irmã. Já não é mais salva pela lei. Mas o que é que Paulo diz? Quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará dessa condição de escravidão que nós temos em relação a não conseguirmos obedecer à vontade de Deus num todo? Ele diz, graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu não sou salvo pela lei, o problema não está na lei não. A lei de Deus é santa, é perfeita, ela está em ordem. Se a irmã Tânia conseguisse cumprir a lei, ela não precisava de Jesus Cristo não. Ela ia direto, olha, para o céu, sem Jesus Cristo, sem nada. Eu também, você também. Jesus Cristo não precisava nem ter vindo morrer, a sua morte teria sido vã. Se eu e você tivéssemos força para cumprirmos a lei, Jesus Cristo não precisava ter morrido por nós. Bastava cumprir a lei, estava tudo em ordem. O problema é que eu e você não cumprimos a lei. E quando conhecemos a lei, é o que é que acontece? Aí é que percebemos que somos pecadores, que merecemos o juízo da morte. E aí nos desesperamos. Mas aí Deus, por isso que Paulo diz, pela lei veio o conhecimento do pecado. A lei, ela serve como, alguns estudiosos dizem, como uma lupa, como uma lente de aumento, na qual você pega a lei, e quando você conhece a lei e olha para si mesmo, você diz, como eu sou pecador. Tenta cumprir, mas não consegue. Aí você entende que a salvação é pelo quê? É pelas obras? Não. Pela graça de Deus. Mediante quem? Mediante a fé. Em quem? Naquele que cumpriu a lei por você. Aí Jesus Cristo cumpriu a lei por você. Agora cumpriu em tudo. Ele mesmo diz, quem me convence de pecado? Não somente cumpriu a lei no sentido de obedecer. A Bíblia diz que ele foi obediente em tudo. Mas também houve outra obediência. Obediente até a morte, e morte de cruz. Então ele não somente obedeceu a lei no sentido de nunca pecar, mas de cumprir todos os mandamentos de Deus, mas também obedeceu a lei em receber sobre ele algo que ele não merecia. Qual é o salário do pecado? E por que Jesus Cristo morreu se ele não tinha pecado nenhum? Pronto. Então, é isso mesmo. O que a irmã Tânia falou, Jesus Cristo não tinha pecado porque ele cumpriu a lei. Então, por que ele morreu? Porque a sua morte é expiatória. Ele não morre pelos pecados dele. Ele morre pelos nossos pecados. Ele é aquele cordeiro inocente que está morrendo pelo outro, para que o outro, através dele, tenha vida. É isso que ele faz. Por isso que o sacrifício dele é aceito por Deus. Porque ele é santo, ele é merecedor daquilo que ele faz. Ele merece para mim e para você a vida. Ele sim pode requisitar, porque ele tem autoridade para isso. Porque ele não pecou. Ele não é culpado de nada, então ele paga por algo que ele não deve, mas ele paga pelo que nós devemos. Então nós agora, por meio dele e não por nós, somos salvos. Então no Antigo Testamento, quando Deus deu a lei ao povo, ele estava chamando o povo à santidade, mas não envolve aqui a salvação pela lei. A salvação nunca veio pela lei. Tem muito crente que não sabe disso, pensa que no Antigo Testamento a salvação era pela lei. Tem muito crente querendo guardar a lei com todo o esforço hoje, achando que, não, agora a partir do momento que eu sou salvo por Deus, eu recebo graça para viver de modo diferenciado e de tentar colocar em prática na minha vida e viver
a lei moral de Deus. Então, se eu amo a Deus, ou estou conseguindo amar a Deus, ou crescendo nesse amor por Deus e crescendo nesse amor pelo próximo, é por causa do Espírito Santo que habita em mim, que está gerando suas virtudes na minha vida. Não depende tanto de mim, mas da obra que Ele faz em mim. Ponto C aí na nossa lição. Então, o primeiro aspecto da aliança do Sinai é que ela era nacional. Então, se alguém fosse excomungado da igreja, expulso da igreja naquela época, no Antigo Testamento, só com a morte, ele está dizendo, não tinha disciplina, a disciplina era a morte. Já pensou? Fosse assim hoje, hein? Eita, era tanto crente com medo. Disciplina é a morte. Pecou, eu acho que eu já tinha morrido também, né? Eu não tinha chegado nem a ser pastor, porque no período que eu não era pastor, já tinham me detonado, né? Os meus pecados. Mas, deixando de lado aí as nossas descontrações, é que no Antigo Testamento, se alguém quebrasse abertamente a lei, ele era punido por apedrejamento. Por exemplo, se alguém fosse pego em adultério, não era o quê? Apedrejado até a morte. Então essa era a maneira de se excluir o irmão da comunhão. Já pensou? Porque era nacional e havia uma questão de integridade que tinha esses termos muito mais, vamos dizer assim, vou usar uma palavra, não me interpretem mal, mas muito mais rigorosos, porque se tratava de uma questão nacional. Deus estava zelando por um povo que era uma nação, embora naquela nação havia pessoas que não eram crentes, que não criam e que pereceram na sua jornada, mas ele tratava de modo geral. Então essa questão, esse aspecto jurídico, ele estava envolvido e ele era muito mais, vamos dizer assim, poderoso, como por exemplo a pena de morte. Ela existia claramente no meio do povo de Israel. Mas tudo isso faz parte do plano redentor, para que venha o Salvador e para que essa mensagem de boas novas venha chegar a todos os povos. Então, ponto C, a aliança com a nação de Israel incluía um minucioso cerimonial e serviço típicos. Até certo ponto, isso estava presente no período anterior também, ou seja, no período de Abraão. Mas na medida em que foi introduzido no Sinai, era uma coisa nova. Era uma coisa nova. Foi instituído um sacerdócio separado e foi introduzida uma contínua pregação do Evangelho, com símbolos e tipos. Estes símbolos e tipos aparecem sob dois aspectos diferentes, como exigências de Deus impostas ao povo e como uma mensagem divina de salvação dirigida ao povo. Então, deixa eu só terminar aqui do ponto B. Eu esqueci de falar para vocês que a lei, além de servir como uma lente de aumento para nos fazer ter uma consciência mais viva de que somos pecadores, a lei também nos conduz a Cristo, nesse sentido de que, como Paulo vai dizer, a lei serviu de aio, a lei serviu de alguém, de um tutor que me guia ao conhecimento do Salvador. Porque como a lei mostra que eu sou pecador e que eu não tenho condições de cumpri-la, ela me faz também enxergar de que eu preciso agora de um Salvador, que eu não posso salvar a mim mesmo. É nesse sentido que a lei me conduz a Cristo. Quando eu vejo que sou incapaz de cumprir a lei e que o salário do pecado é a morte, eu recorro àquele que paga por mim. Então Paulo ele vai dizer que a lei ela teve sua importância no sentido de ser um preparo, de ser um guia para nos conduzir à salvação por meio da fé em Jesus Cristo, o único que pode nos salvar. Quando chega aqui no ponto C, Paulo vai dizer que todas aquelas cerimônias que foram introduzidas na aliança do Sinai, na aliança da lei, elas serviam para ministrar aos nossos corações. Entendam, irmãos, que o povo na época era um povo muito mais limitado em termos de conhecimento. É como uma criança que precisa de ver. Como é que nós ensinamos as crianças? Não é através de ilustrações. A criança, ela só aprende assim, porque ela ainda não consegue subjetivar. Ela não consegue ainda viver no mundo das ideias.
Tudo para a criança precisa ser concreto. Então, se eu vou explicar aqui que Moisés passou no Mar Vermelho, eu preciso de uma imagem do mar, os bonequinhos, as pessoas passando no mar. Então, através da ilustração, eu vou ensinando a uma criança, porque ela não consegue acompanhar o meu raciocínio, o raciocínio de um adulto que está subjetivando, que está vivendo no mundo das ideias. Vocês estão entendendo, né, o que eu estou falando? A criança, ela precisa de algo mais concreto. Assim também Deus, para ensinar o seu povo, que ainda era criança, em relação às coisas da fé, as coisas do Evangelho, ele precisava usar símbolos, figuras, sacrifícios de cordeiros, cerimônias, muitas delas para mostrar a complexidade que seria da obra da salvação, a obra de Cristo na cruz. Como é que eu entendo que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Pelo sacrifício do Antigo Testamento. Como é que eu vou entender o que é um sacrifício? Ou a obra de Cristo, ou o derramamento de sangue dele, se eu não conheço o Antigo Testamento? Então veja que tudo está sendo preparado para que nós possamos entender a obra do Senhor, a obra de salvação. Então essas cerimônias com a vinda de Cristo, elas ficam para trás. Aí você vê igrejas evangélicas colocando o castiçal de ouro, né? É a arca da aliança, não é verdade? Fica trazendo esses símbolos antigos, que eram apenas sombras, que não servem mais de nada para nós hoje. Se você quer ter um castiçal na sua casa, com 7 lâmpadas, um candelabro, para enfeitar, para ficar bonito, não tem problema nenhum. Mas aquele castiçal vai ser simplesmente um castiçal. Não significa mais nada. É um adorno, somente isso. Porque Cristo já veio, irmãos. Eu preciso pregar ou estar aqui com a roupa de um sacerdote? Com a bata do tamanho do mundo aqui branca? Não, eu não preciso, porque a santidade, essa roupa branca que apontava para a santidade, lembre-se que o sacerdote carregava a mitra, uma coroa na cabeça, ou um certo diadema na cabeça, onde havia escrito em hebraico, santidade ao Senhor. Então todo esse simbolismo, a roupa, a coroa, o peitoral, nós não precisamos mais. Nós temos aquele que nos santifica, que é o Espírito Santo. Então não preciso de uma roupa branca para implicar que eu sou separado por Deus, não. Porque isso é no sentido de que o véu ali que simbolizava a separação de Deus para com os homens, porque os homens são pecadores, ele é rasgado. Mostrando agora que aquele simbolismo que implicava em separação, ele não existe mais. Porque através de Cristo, todos nós temos acesso a quem? A plena presença do Pai, sem sermos consumidos pela sua ira. Aquele sangue que era jogado, o sangue dos animais, que era jogado naquela tampa, onde Deus descia para cobrir, ou implicando que estava cobrindo o pecado dos homens, em relação aos mandamentos, à lei que estava ali dentro, ele acontece na pessoa de Jesus. Agora ele cobre, não mais uma tampa, mas ele cobre a mim, cobre a você. Quando eu chego na presença do Pai e vou viver eternamente na presença do Pai, é por causa do sangue dele que me cobriu de todo pecado. Deus não enxerga mais em mim os meus pecados, porque o sangue de Cristo serviu para pagar, a morte dele serviu. Quando eu falo sangue, eu falo sobre a morte, né? A morte dele serviu para pagar por todos os meus pecados. E eu posso agora ter acesso à presença de Deus. Amém? Então, ponto D. Alguma pergunta, irmãos, em relação a isso? Ponto D. Na aliança do Sinai, a lei também servia a Israel como regra de vida, de sorte que a lei una e única de Deus assumia 3 aspectos assim designados: a lei moral, que é resumida aí nos 10 mandamentos, a lei moral; a lei civil, que tinha todas aquelas ordens, como o povo deveria viver, como uma comunidade, como uma nação; e a lei cerimonial, que são os cerimoniais dos sacrifícios, das ofertas, da maneira como cultuar a Deus. Quando acontecesse determinados pecados, deveriam agir de determinada forma, a oferta deveria ser de tal maneira. Você vai ver isso claramente em Levítico, né? Toda a lei cerimonial.
Então, a lei civil é simplesmente a aplicação dos princípios da lei moral à vida social e cívica do povo, com todas as suas ramificações. Mesmo as relações sociais e civis, em que os componentes do povo estavam uns com os outros, tinham que refletir a relação pactual em que se achavam, a relação que tinham com Deus. Então, a lei do Sinai, a aliança do Sinai, ela está implicando numa salvação por obras? Não. A salvação permanece pela graça mediante a fé. A lei do Antigo Testamento, a aliança da lei, a aliança do Sinai, ela apenas traz elementos novos na aliança para preparar o povo ainda mais para a obra redentora que virá pelo Salvador prometido. Então, dentro desse processo de salvação, Deus está capacitando o seu povo, a quem ele entrou em aliança, renovando essa aliança, ou reafirmando essa aliança, trazendo elementos novos para que o povo compreenda ainda mais o plano da salvação e a salvação. Vamos encerrar com a dispensação do Novo Testamento. É bem simples agora. Então chega aí, nós temos pelo menos quatro coisas aqui na dispensação do Novo Testamento em relação à aliança, a aliança da graça. Primeiro, a aliança da graça, nos termos em que é revelada no Novo Testamento, é essencialmente a mesma que governava a relação dos crentes do Antigo Testamento com Deus. Nós já vimos esse exemplo de Romanos 4, que ele vai falar de Davi e de Abraão. Se às vezes se fala dela como uma nova aliança, olha aí, isso fica suficientemente explicado pelo fato de que a sua administração difere em várias particularidades da aliança do Antigo, do Velho Testamento. Segundo, a dispensação do Novo Testamento, ou seja, no tempo do Novo Testamento, esse tempo do Novo Testamento difere do tempo do Antigo Testamento em relação à aliança, no sentido de que a aliança no Novo Testamento, ela é universal. Eu já falei sobre isso, né? Não é a igreja universal não, viu? Pelo amor de Deus. Está fora isso aí, viu? Não é a igreja universal, é a aliança que é universal. A aliança do Antigo Testamento, que era com o povo de Israel, agora passa a ser claramente a pregação do Evangelho, as boas novas da salvação, é estendida a todos os povos. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho, né? A toda criatura, a todas as nações. Pessoas de todas as línguas, tribos, povos e raças estarão diante dele. Então essa aliança que começa com uma nação, que começa com a família, passa para uma nação, agora passa-se em Cristo para todos os povos. Ele não é bênção a todas as nações? Então essa aliança que é chamada de nova, é nessa expectativa. Ela tem agora aspectos novos. Essa aliança chegou ao ponto máximo, onde ela deveria chegar. Todas as promessas estão se cumprindo nele, em Jesus Cristo. Então agora vai ganhar aspectos novos. O selo da antiga aliança, que era a circuncisão, passa a ser um selo novo, é o batismo. A Páscoa passa a ser agora a ceia. Por que passa a ser a ceia? Porque não se precisa mais derramar sangue. Jesus Cristo não derramou seu sangue uma vez por todas? Então um cordeiro que era imolado, que o sangue dele era derramado, não tem mais necessidade, é simplesmente um pão. E não tem mais sangue, é vinho. É suco de uva que representa. Ah, pastor, não precisa mais sangue? Não. Não precisa ter cheiro de sangue, não precisa ter derramamento de sangue, não precisa ter nada disso. Só pão e vinho. Por quê? Porque ele já derramou seu sangue. A obra já aconteceu. Amém? O que apontava já se concluiu. No Antigo Testamento apontava para ele. Ele já veio, então já se concluiu. Não é necessário mais sangue, não. Terceiro, a dispensação do Novo Testamento dá mais ênfase à graça de Deus que caracteriza a aliança. A promessa está em grande evidência, está no primeiro plano. De fato, fica claramente patente que na aliança da graça, Deus dá gratuitamente o que Ele exige. Em Jesus Cristo, Ele nos chama para crer em Cristo, mas ao mesmo tempo Ele concede essa fé.
Ele concede o Espírito. Ele exige de você santidade, mas Ele te dá o Espírito Santo para te santificar. Ele exige de você fé, mas Ele te faz crer. Ele exige de você obediência, mas Ele gera amor, alegria e obediência e fidelidade no seu coração. Veja, o que Ele exige, Ele faz. É graça do começo ao fim. Isso é muito mais patente, é muito mais claro agora, nessa dispensação que nós estamos, na dispensação do Novo Testamento. E em último lugar, a dispensação do Novo Testamento traz bênçãos mais ricas que a dispensação do Antigo Testamento ou do Velho Testamento. A revelação da graça de Deus chegou ao clímax, quando o Verbo se fez carne e habitou entre os homens, cheio de graça e de verdade. O Espírito Santo é derramado sobre a igreja, e com a plenitude da graça de Deus em Cristo, enriquece os crentes, espiritualmente, irmãos, cobrindo-os de bênçãos espirituais e eternas. A presente dispensação da aliança da graça continuará até a volta de Cristo, quando a relação pactual se realizará no sentido mais completo da palavra, numa vida íntima de comunhão com Deus, aquilo que eu disse no começo. Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo plenamente. Eu gostaria que você abrisse para a gente encerrar em Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de quê, irmãos? De bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Veja que a aliança da graça, ela revela as maravilhosas bênçãos espirituais que nós temos em Cristo. Você quer ser consolado? Basta você orar a Deus e ler a sua palavra. Ele nos consola. Veja que as declarações e as bênçãos espirituais, elas são derramadas de forma abundante sobre nós, porque o Espírito foi nos dado. Coisa que não acontecia no Antigo Testamento. O Espírito Santo descia sobre a vida de alguns e realizava algo temporal na vida daquela pessoa. Já hoje não, o Espírito foi derramado. Pentecostes, o Espírito foi derramado sobre a igreja. Nós temos o Espírito Santo como selo, né, da salvação.